está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Meu nome é Lana Maldaner, eu sou acadêmica do curso de jornalismo da Universidade Fevale. Hoje estamos aqui na biblioteca da Fevale, no Campus 2, para falar sobre a mostra Eu Te Vejo. Quem está comigo para explicar a proposta em detalhes é a professora e organizadora do projeto, Camila Bauer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Então, prof, para a gente começar a falar, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória como pessoa e no teu envolvimento com o projeto. Certo. Então, eu fui acadêmica, né? A gente tem o costume de dizer eu sou acadêmica, porque fica tanto tempo essa fala no nosso vocabulário, né? Mas, então, eu fui acadêmica do curso de Artes Visuais e Licenciatura aqui da Universidade Fevale. Já tinha participado de inúmeros projetos sociais e projetos também de incentivo à educação, à cultura, né? Então, quando eu me formei, veio muito esse desejo de fazer parte, de fato, desse espaço. E aí a gente vai entre concurso público, escolas particulares, e aí nessas oportunidades surgiu de trabalhar na Horta Comunitária Joana de Ângeles. E ano passado eu comecei como oficineira de teatro, que também é uma área que eu desenvolvo com crianças e jovens, né? E aí esse ano surgiu a oportunidade de ser então educadora social, que é uma novidade também na minha área, porque eu sempre trabalhei com projetos, mas era questão de oficinas e tudo mais. Não era esse trabalho realizado, que é um trabalho muito significativo na vida dessas crianças. Eu, sinceramente, não tinha noção de quantas portas se abrem a partir desse trabalho, desse olhar. E aí surge essa exposição, porque é a partir disso que vira algumas chaves, tanto na imaginação das crianças, quanto na nossa, da equipe educacional da Horta, de quem são essas crianças, né? O que elas representam. E aí, lá na Horta, além da oficina de artes, né, eu também dou teatro e educação ambiental. Então, a gente juntou essas três oficinas e a gente diz, então, que são oficinas criativas. E a partir disso, a gente começa a criar inúmeras questões, sempre vindo de algum problema. Então, por exemplo, nas aulas de educação ambiental, eles trazem muito a questão da poluição, que eles não entendem o porquê que as pessoas fazem isso, sendo que o bairro deles, a nossa cidade, o nosso país está passando por muitas coisas. Temas super atuais, né? Total. E às vezes a gente acha assim, mas são crianças de 6, 7 anos, eles não entendem. Entendem tudo. A gente tem as redes sociais, mesmo que são crianças que têm uma realidade muito difícil, um cotidiano muito complicado, eles têm acesso à informação, né? Hoje em dia é muito fácil ter acesso. Então eles sabem disso. Eles sabem por questões até de ídolos, jogadores de futebol, cantores, que também defendem essas causas, né? Agora eu queria que tu explicasse um pouquinho, para quem não vai conseguir vir aqui na Biblioteca da Fevale, o que é o projeto Eu Te Vejo. Então, a exposição Eu Te Vejo surgiu com uma simples pergunta: o que eu vejo da minha janela? E aí eles poderiam responder de duas formas. A forma bem real do que eu vejo da minha janela, né? Seja do meu quarto, da minha casa, até mesmo da horta, que é um lugar que eles se sentem seguros, né? Como o que eu vejo da janela da minha vida. Então, os pequenos, é muito engraçado porque lá nós temos mais de 60 crianças, né? E nós dividimos em duas turmas. Então, são crianças de 7 a 10 anos numa turma e depois os adolescentes de 11 a 17 anos na outra. Então, os pequenos, eles vão trazer bem o literal do que eu vejo na minha janela. O arco-íris, a janela do meu vizinho, né? Eles vão trazer o colorido, eles vão trazer a natureza, e isso nos mostra a beleza que a gente esquece no dia a dia, né? E os adolescentes já vêm com críticas sociais. Já vem com a questão do que você está fazendo no seu dia, por que tu tem preconceito, o porquê que tu não pensa na felicidade, né? Então são coisas muito legais. Tem uma obra em específico, né, que essas pinturas foram realizadas em troncos de madeira, reaproveitados, né? Esse material ia ser descartado, e aí professor, adora o material que ia ser descartado. A gente sempre tem alguma coisa para reaproveitar. Então, como a gente também é literalmente dentro de uma horta, veio tudo a calhar. E aí tem uma das obras que é muito, para mim, uma das mais tocantes, que foi uma aluna que fez, ela pintou um retângulo preto e bem no meio um quadradinho branco e me entregou. E eu disse, bom, e aí, né?
O que é para ser isso? Me conta a história da tua pintura. E ela disse, prof, é que toda vez que eu abro a minha janela, eu vejo uma luz de esperança. A menor que seja, eu tenho um pinguinho de esperança que as coisas vão melhorar. E aquilo foi tão grandioso para mim, é tão simbólico, às vezes assim, a gente pensa, até mesmo quando a gente trouxe a exposição para a universidade, eu como acadêmica de artes, eu fiquei pensando assim, cara, será que vale a pena? Será que as pessoas vão entender? E vão entender. Eles têm que ocupar esse espaço. A arte tem que ocupar esse espaço. As pessoas têm que saber que existem muito mais do que obras famosas, né? Todos nós somos artistas. Todos nós somos protagonistas da nossa vida. Então, surgiu isso. A partir disso também surgiu desenhos, porque eles queriam fazer a Vila das Flores, que eles gostam muito desse colorido. Também surgiu o Condomínio dos Sonhos, que são as casas que eles gostariam de morar. E nesses desenhos simples, lindos, na minha opinião, é muito bonito. E tem casas desde uma casa muito simples, que qualquer um de nós poderíamos ter, como casas em formato de unicórnio, né? É a imaginação da criança. Mas essa é a beleza, né? É bem essas horas que a gente vê, que nós adultos, percebemos assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque a gente vive tanto numa bolha, às vezes, de rede social, de outras coisas, até mesmo às vezes uma bolha acadêmica, e a gente não percebe o que tem lá fora. Então essa exposição é muito para isso, é tu olhar para o outro, eu te vejo, eu te percebo, eu sei que tu existe. E infelizmente a gente vive numa sociedade que sabe que essa galera existe, mas sempre tem alguém que cuida deles, né? E tu conhecer e saber que em Novo Hamburgo tem um espaço que cuida, que se dedica, que faz de tudo para aquelas crianças terem um bom futuro, né? Eu tenho uma frase que recentemente a gente falou com os alunos que é hoje a gente planta ótimas sementes para colher frutos incríveis no futuro. E é literalmente isso, né? Porque a gente tenta. Pode ser que alguns isso vai sair batido. A gente fala isso para eles. Eu e minha colega, a professora Silvane, né? A gente fala assim, a gente gosta muito de uma palestrinha, né? Todo professor gosta. E a gente diz, às vezes isso aqui pode sair batido. E às vezes, em algum ponto da vida de vocês vão sentar e vão lembrar. A professora Camila e a professora Silvane já tinham falado isso para mim. Então isso é muito significativo. E como foi esse processo com as crianças? Quanto tempo durou? Teve algum desafio, assim, que tu não estava esperando? Como foi? Bom, esse processo, ele começou ali mais ou menos no mês de agosto, se eu não me engano. E começou com a ideia... Foi uma coisa muito rápida que a gente queria fazer uma exposição de arte desde o começo do ano. Eu ainda não sabia muito bem como e quando iria ser. E aí um dia eu pensei assim, bom, quem sabe eu entro em contato com os professores da universidade e peço até alguma ajuda, né? Porque o legal da universidade também é que os professores sempre estão à disposição. Mesmo depois que tu te forma, tu cria grandes amigos aqui dentro, né? Então eu entrei em contato com a professora Caroline Bertani, uma grande amiga, e ela disse... Ótimo, que ideia maravilhosa, porque às vezes a gente se pergunta assim, será que eu estou sendo um bom profissional da minha área, será que tá legal, né? E ela falou assim, faz e vem para Fevale. E eu disse, não, nada a ver, não, é trabalho de escola, vem para Fevale. E aí aquilo ali impulsionou mais ainda os alunos. E quando eu falei, primeiro eu falei para as famílias, numa reunião de pais, né? Eu pensei assim, bom, vou lançar e ver o que eles vão achar. E os pais ficaram muito emocionados, porque muitos não tiveram a oportunidade de botar um pé dentro de uma universidade. Então, levar os filhos, e desde o começo eu falei, olha, nós vamos levar as crianças até lá. Ano passado também eles já vieram aqui conhecer o Giga, né? E esse ano, então, eles vêm para ver a obra deles dentro da universidade. Então, o peso é muito maior. E os pais falaram, não, professor, é isso. E aí a gente vir aqui, conhecer a biblioteca, conhecer esse meio acadêmico. A gente teve a oportunidade de conhecer o curso de jogos digitais, que foi fascinante para eles, porque eles estão viciados em jogos, mas eles não sabem tudo que tem por trás. E aí a gente teve lá o professor Bernardo, que foi incrível. E aí eles pensam assim, prof, então o que eu gosto, eu posso trabalhar e estudar? Claro, a vida é isso. Né? Então é tu dar essas oportunidades e pensar. Quanto ao processo criativo, era muito baseado nessas perguntas, né? Então, o que eu vejo da minha janela? Muitas crianças tiveram dificuldade. Prof, eu não vejo coisas legais na minha janela.
eu vejo assalto, eu vejo morte, eu vejo poluição. Tu quer retratar isso? Alguns quiseram, outros não, prof. E eu disse, tá, tudo bem. Retrata o que tu te sente melhor. E então teve alguns alunos que trouxeram nas suas pinturas a questão da poluição, das queimadas, que infelizmente o pessoal joga lixo e queima. Isso é uma coisa que revolta muito eles, né? Então, e outros trouxeram então o que eles gostariam, né? E teve alunos que trouxeram perspectivas das janelas da horta. E aí quando eu perguntei, conhece essa paisagem, né? Eles falaram, sim, porque aqui é o meu lugar seguro, é aqui que eu gosto de estar. Eu disse, então tá ótimo, tá tudo certo, né? E tá tudo bem. E das casas também, isso foram mais trabalhos com os pequenos, e as esculturas foi um processo muito delicado, porque na verdade começou com umas simples oficinas de eu levar o material próprio para modelar, e aí eles falaram, senhora, a gente quer montar. A gente quer fazer escultura. Eu nem ia pensar em escultura, levei mesmo assim, vamos se divertir, vamos brincar, vamos sentir como é que é e tudo, né? E eu disse, tá. E aí a gente juntou e fez muito sentido. Fez muito sentido porque é a oportunidade de ser fotógrafo, e eu quero ser fotógrafo como um tio meu, e eu não quero fotografar o racismo. Eu quero ter a minha cabeça e meu coração saudável. Eu quero ter um Porsche. Eu disse, tá tudo bem, pode ter um Porsche, tá tudo certo, né? Prof, a caveira significa para mim porque todos nós somos caveiras, todos nós somos um crânio, todos nós somos iguais. Eu falei, é isso aí. Então tem assuntos muito delicados, como tem assuntos muito, assim, de uma simplicidade, mas de uma simplicidade que nós esquecemos muito hoje em dia, né? E como foi a experiência deles virem aqui ver a exposição deles na Fevale? Olha, foi um processo muito legal, foi muito divertido. Primeiro porque, como nós somos um espaço paralelo, né? Então, assim, é tudo doações, né? Então, conseguir transporte já é um desafio. Então, nós conseguimos doações de alguns Ubers. Então, nós colocamos alguns deles em carros de aplicativo, e muitos riram, porque, meu Deus, eu vou andar de carro, e daí, põe o responsável, e eles responsáveis, né? Mas cada carro teve um responsável nosso, os pais estavam cientes, teve autorização, tudo certinho, mas eles estavam se achando maravilhosos. E aí, eles chegaram aqui, e foi de uma emoção. E aí eles não tinham noção, acho que, da grandeza, sabe? Porque eles falaram assim, prof, é uma pintura que eu fiz com tinta guache, né? A gente brinca assim, foi com as tintas que a gente tem aqui na horta. E eu disse, sim, mas é muito importante, é muito bom. Não, Sora, não é. E aí eles veem o nome deles no cartaz, né? Claro que os primeiros que viram o seu nome, meu nome está escrito errado, calma, pera, a gente vai arrumar, né? Sempre tem. Mas ver e reconhecer. Então, a turma da manhã veio no turno da manhã, conheceu aqui o seu espaço, a gente tirou foto, expliquei para eles o sentido do caderno de assinatura, né? Qualquer museu, exposição de arte tem esse caderno para registrar que tu esteves ali, que é muito importante. Depois a gente conheceu a biblioteca, que para eles também foi muito bacana, e aí depois os jogos digitais. Então, assim, foi um grande passeio, abriu a janela da vida deles, porque muitos trazem um discurso, mas para que eu vou estudar? Mas por quê? Minha família não fez isso, por que eu tenho que fazer? Ou então, mas se o jogador tal, que ganha milhões, não tem, por que eu tenho? E aí tu diz assim, mas tu não precisa ser igual a ele, tu não precisa ser igual à família. Aí, tu já conversou com a tua família, já descobriu o desejo que eles têm? Prof, eles queriam muito que eu estudasse. Então, né? Só que a gente sabe que são oportunidades que nem todos têm no primeiro momento de vida, né? Então, eu acho que a educação, esses projetos sociais, têm como papel apresentar isso. Mostrar que é possível e que a gente é capaz, todos nós. Agora, finalizando o nosso bate-papo, tem algum outro projeto em andamento, alguma ideia que vocês têm para o futuro? Claro, a gente tem já um projeto em andamento, já que eles gostaram tanto dessa questão
da arte, né? Eles gostam da questão da pintura, do desenho. A gente agora no mês de novembro a gente está fazendo um passeio que é o passeio do ano e a gente vai no parque aquático, então vai ser o momento para todos eles. E aí a gente já conseguiu as doações, a gente já conseguiu a maioria dos valores, tanto da entrada, do transporte, o transporte inclusive, no projeto de educação ambiental a gente vende reciclado e no final do ano a gente junta todo esse dinheiro para orçar, né, para poder custear o transporte desse passeio. Ano passado eles foram para o Parque Floribal e esse ano então eles vão para o Parque Aquático. E aí além disso eles falaram, Sora, mas a gente queria comprar um picolé. Bom, tem criança que tem condições de comprar 1, 2, 3 picolés, outros não. Bom, para todo mundo ficar igual, nós pensamos o seguinte, vamos fazer algo para vender. Né? Na própria horta, a professora Silvane desenvolve um projeto de empreendedorismo com os adolescentes, onde todo mês eles criam doces e vendem, e no final do ano o sonho deles é ir numa pizzaria, porque muitos não tiveram essa oportunidade. Então eles vão numa pizzaria no final do ano, e os pequenos sempre ficam, porque a gente também quer empreender, a gente também quer fazer, e a gente pensa, tá, vamos pensar. E aí nós criamos então marca-páginas, onde a gente pintou com aquarela, né, com material específico, e aí eu fiz toda a oficina com eles, e aí depois eles desenharam por cima. Então esse projeto se chama Picolé Arteiro, porque a gente está vendendo marca-página, nossa arte, para comprar o picolé do passeio. E está sendo um sucesso já, porque a gente já vendeu a primeira remessa, eles já bateram a meta que eles queriam, né, e agora a gente já está multiplicando a meta até para os projetos de verão. Então a gente sempre faz alguma coisa especial, um lanche especial, aluga um brinquedo diferente, né, então a gente já aproveitou para pegar esse dinheiro com a autorização deles. Eles têm um livro caixa, eles fazem tudo para ter esse acesso. E a gente também está com a proposta agora da apresentação de Natal, que também a gente envolve teatro. Na Páscoa a gente fez a Paixão de Cristo e para eles é tudo mágico, maravilhoso. A apresentação foi na quadra de esportes da Horta e agora nós vamos nos apresentar no Teatro Municipal de Novo Hamburgo. Então vai ser a primeira vez que muitos vão ser atores e atrizes num palco de verdade. Então eles estão muito empolgados. Claro que eles estão com muito medo. É normal. Mas eles estão muito orgulhosos e eles vão poder levar toda a família, né? Como o espaço é grande, oferece, né? A gente pode, então, levar quantos familiares eles querem. E eles estão contando os dias para isso. Então vai ser outro momento muito emocionante e de grande significado na vida deles. Prof. Camila, agradeço muito a tua participação aqui no podcast On. Tem algum último recado que tu quer falar para o pessoal que está assistindo e ouvindo? Quero agradecer, então, mais uma vez por estar aqui e também te convidar para conhecer mais sobre a Horta Comunitária Joana de Ângeles. Nós temos as redes sociais, temos os nossos sites e também, se quiser conhecer mais o meu trabalho, que eu também desenvolvo com crianças, jovens, adolescentes, adultos, pode me encontrar como Camila Bauerman nas redes sociais. Muito obrigada e vamos fazer arte! Muito obrigada. Obrigada. Conversamos com a professora organizadora do projeto Eu Te Vejo, Camila Bauerman. Lembrando que a visitação aqui na biblioteca do Campus 2 é até dia 16 de novembro. Agora segue com meu colega Jackson Batista, que vai conversar com a coordenadora da Horta, Roberta Leopardo. Tudo bem, Jackson? Tudo certo, Lana. E o podcast On Revista Fevale Vivendo na Fevas continua direto da biblioteca do Campus 2 da Universidade Fevale. E para continuar o nosso bate-papo, está conosco a vice-presidente da Horta Comunitária Joana de Ângeles, Roberta Leopardo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jackson. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. E para começar, eu quero que tu fale um pouco sobre a tua trajetória na Horta, como que ela entrou na tua vida. Bom, lá em 2016 eu fazia parte de um grupo de estudos no Centro Espírita Fellows Caridade e nós tínhamos alguns amigos que já tinham o projeto do Rango Solidário em andamento. E eles estavam em busca de um local para achar uma cozinha, para cozinhar e dar conta desse projeto. E nós achamos então a Horta, que ela estava para fechar, encerrar as atividades naquele ano de 2016. E me convidaram para fazer parte da diretoria como secretária. Então eu entrei na gestão de 2017 e quando a gente chegou lá e a gente viu que era uma ONG voltada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente crianças e adolescentes, então a gente começou um processo de reestruturação, né? E também de reconstruir a nossa conexão com aquela sociedade, né? Com aquele local,
que estava para fechar. Então, de lá para cá, a gente vem auxiliando, assim, melhorando a nossa qualidade, melhorando os nossos espaços. E aí eu comecei a trabalhar como voluntária, então, lá em 2017, e venho fazendo parte aí desse projeto e dessa loucura que é a nossa horta desde então, né? E conta um pouco também pra gente da história da horta em si, que começou lá atrás, lá em A horta, ela tá com mais de 33 anos, né? Ela teve início também dentro de um centro espírita, né? Onde o objetivo era ensinar jardinagem para crianças em situação de vulnerabilidade e também auxiliar elas nas atividades de contraturno, como fazer temas, né? E aí se começou engatinhando dentro dali do Rondônia e ela foi ganhando corpo, até que ali por volta do ano de 2000, mais ou menos, ela começou a atender mais de 500 pessoas, né, 500 crianças com atividades de contraturno. Mas aqueles reveses que às vezes acontecem, né, a instituição teve uma queda e ela quase veio a fechar as portas em 2016, né? Então, ao longo desses 33 anos ali, se teve um crescimento, né? Se teve um declínio e agora nós estamos num recomeço, não esquecendo das lições daqueles que começaram, né? Que era realmente fazer um trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente pudesse fazer diferença na vida das crianças e que elas pudessem enxergar um futuro diferente, né? Onde elas tivessem uma oportunidade de uma colocação profissional melhor, tivessem uma estrutura familiar melhor e também que elas tivessem comida na mesa delas, né? Que é o mais importante. E a horta lá é um contraturno, o que as crianças fazem lá, quais são as atividades que elas praticam lá? Dentro da questão legal, nós estamos enquadrados como atividades de convivência, né? Então, é um espaço onde as crianças elas têm algumas atividades, né? Como judô, futebol, as aulas de teatro, as aulas de artes, a gente tem também cidadania. Então, nesses espaços, a gente procura com eles no contraturno escolar, né? Ensinar eles a viver em harmonia, né? Ensinar eles a respeitarem uns aos outros, para ensinar eles a serem pessoas corretas, honestas, cidadãos de bem, que possam aí, depois de adultos, serem exemplos para a nossa sociedade em questão de retidão, né? Hoje a gente fala tanto da falta de respeito, fala tanto em desonestidade, né? E é exatamente isso que o nosso trabalho ele traz, ele tenta mudar isso, pelo menos de alguns, né? Aqueles que chegam para nós. E como que funciona? É os pais que levam as crianças para lá, que procuram vocês? Como que funciona esse processo todo? Vocês vão nas escolas também fazer algum tipo de projeto? A gente tem hoje várias escolas ali do Rondônia, né, que nos indicam. A gente tem uma área de atuação limitada ao bairro Rondônia e alguns locais próximos ali do bairro, né? E as escolas nos indicam alguns alunos que eles entendem que poderiam se beneficiar do nosso projeto, né? Seja por questões de comportamento, seja por questões de dificuldades em casa, eles são indicados. Outros, eles mesmos indicam para os vizinhos, né? E aí os vizinhos chegam lá, eles vão até a nossa assistente social, marcam um horário, né? Vão fazer uma ficha, né? Onde vai ser coletados os dados daquela família, ver se ela está dentro dos nossos critérios de atendimento, que é localização, onde ela mora, né, limites de renda, todas aquelas coisas que a gente faz análise para verificar se aquela família pode ser atendida por nós naquele local, né? Mas não tem assim uma forma única, né? Pode ser a escola que nos indica, eles entre eles se indicando, né? E outras pessoas que às vezes veem o nosso projeto nas redes ou que aparecem lá para ver se a gente tem vagas para fazer atendimentos e tudo mais. Junto com a horta, tem muitos apoiadores do projeto também. Quais são esses, junto com eles, quais são os outros eventos que vocês têm lá na horta? Bom,
Para fins de recurso, tu fala? Pra angariar recursos? Para angariar recursos e também para fazer outras exposições iguais a essa que está acontecendo aqui na Fevale. Bom, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo uma exposição. A gente está muito feliz e muito agradecido por esse espaço e pelo acolhimento da Fevale, né? Então, para nós está sendo muito gratificante vocês estarem nos oportunizando isso, né? Com relação a parcerias, assim, a gente tem algumas empresas, né? Eu vou ficar devendo, assim, porque eu tenho receio de citar uma ou outra e esquecer as demais, né? Mas a gente tem ali no nosso site e no nosso relatório social todas as empresas que colaboram conosco. E nós temos várias empresas que nos auxiliam, às vezes, com brinquedos para o Natal, brinquedos para o Dia das Crianças, que são festas que a gente faz voltadas para aquelas famílias que são atendidas pela horta, né? Nós tivemos uma empresa recentemente que doou alguns kimonos para o nosso projeto de judô, né? Nós temos também Meio Frango, que sempre tem algumas empresas que fazem a doação daqui a pouco do pão para nós, outros que fazem a doação ou um valor reduzido do frango, né? E que a gente acaba fazendo, né? Todas essas atividades, pizzas congeladas também, né? Então, tudo isso são apoiadores que acreditam no nosso trabalho, né? Que às vezes fazem um desconto, às vezes conseguem fazer algumas doações, né? De itens para que a gente possa fazer. E a gente também tem os nossos 2 brechós, né? A gente tem um aqui na General Osório, né? Que as meninas ali é comandado pela Anice, que é uma pessoa fabulosa, né? E que deixou ele não tem cara de brechó, tem cara de loja, é um espetáculo. A gente tem o nosso brechó lá na própria horta, né? E o nosso armazém, que também funciona todos os sábados, que é comandado por voluntários, né? E nos ajuda a fazer frente às despesas que a gente tem ali todos os meses e tudo. E a gente sempre pede para quem puder também fazer aquela doaçãozinha do imposto de renda, né, para a horta quando for fazer a declaração, que isso também é um recurso que chega através da prefeitura para nós, né. E quais são os horários que o brechó fica aberto? Ele fica aberto a semana toda? Como que funciona também? O brechó da General Osório, ele funciona de terça a sábado, tá? Vou te mentir se eu te falar o horário agora aqui, né? Que a gente não cuida. Mas se vocês forem lá no nosso Instagram, né? No @brechó da horta, vai ter lá os horários de atendimento, mas funciona da manhã até o finzinho da tarde, de terça a sexta. E no sábado ele funciona de manhã ali, acho que umas 9 horas, 10 horas as meninas abrem, até ali as 2 da tarde. E nos sábados o nosso brechó da horta funciona das 9 da manhã até as 2 da tarde, assim como o armazém. E as pessoas da comunidade, elas também podem ajudar de outras formas, compartilhando os posts, indo lá, ajudando na mão de obra. Tudo. As pessoas podem se voluntariar para trabalhar dentro da horta, né? A gente tem lá uma integração, a pessoa preenche a ficha, ela participa da nossa integração, né? Que é um momento em que ela conhece a instituição, ela vai se inserir dentro de um dos locais de trabalho que ela se sentir mais confortável, né? E ela pode ajudar com o trabalho só, ou ela pode fazer uma doação mensal em dinheiro a partir de R$20, né? Até quem tiver interesse, quiser ir no site da horta, que é hortacomunitaria.com, né? Tem o link de doações, né? Que a gente pode fazer recorrente no cartão de crédito, né? E nos ajuda bastante, e a gente sempre se preocupa muito com a nossa prestação de contas, né? Então, quem tiver qualquer curiosidade do que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, é só verificar ali no nosso site. A gente sempre tem lá a prestação de contas anual, né? E nós também temos no nosso Instagram as atividades diárias que a gente vai fazendo com as crianças e os adolescentes, que hoje é o nosso foco dentro da horta, né? E qual que é o sentimento teu, assim, de participar de um projeto, estar como vice-presidente de um projeto que completou 33 anos esse ano? Eu não tenho palavras para te dizer, porque a gente, enquanto voluntário,
a gente passa muito perrengue, né? Porque a gente tem que correr e dar conta das coisas, e tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família também, e a gente tem que tentar conciliar tudo. E então tem momentos em que a gente chora, briga e quer virar as costas e sair correndo, mas aí quando a gente vê uma exposição dessa tão linda, quando a gente vê as crianças evoluindo, sabe? Aquelas crianças que antes eram rebeldes dizendo por favor, com licença, muito obrigada, sabe? Tu se emociona e aquilo transborda assim no peito. Aquilo não tem dinheiro, não tem nada que pague. É um vício aquilo ali. Quanto mais tu faz, mais tu quer fazer. Quanto mais tu vê aquele desenvolvimento das crianças, é algo fenomenal. Não tem. Eu não tenho como te dizer. Não existe, eu acho que... eu gosto muito do que eu faço no meu trabalho pessoal, mas o trabalho na horta, ele me preenche de uma forma que não tem explicação. E pra gente já ir indo pro nosso encerramento, eu quero que tu deixe um recado para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir no podcast On. Bom, para você que está aí em casa, que está triste, que não sabe o que fazer, que às vezes bate aquela sensação, poxa, eu não gosto do mundo em que eu vivo, eu acho que ele podia ser melhor. Eu peço que tu venhas conhecer a horta. Aqui a gente luta, a gente briga para ter um futuro melhor, para ter um lugar melhor de se viver, para dar oportunidade para as pessoas que não têm, ensinando elas o valor do trabalho, o valor da honestidade, o valor de ser correto, né? Então, se você tem o desejo de querer mudar o mundo a gente não muda, mas um pedacinho a gente vai tentar lá na horta. Muito obrigado pela participação aqui no podcast On. Eu que agradeço. E falamos nesse bloco com a vice-presidente da Horta Comunitária, Joana de Ângeles Roberta Leopardo. O podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção é da minha colega Lana Maldaner e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonrevista Fevale, para ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui na redação e não perder nenhum episódio novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.